Mas eu quero ler com vocês, então, o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 16, até para se inteirar do contexto. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias viu, ou seja, quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E tragam os 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você diz é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Sabe, na construção do lugar onde Deus envia a sua resposta é preciso fé. Fé. Elias disse: então vocês invocarão o nome do seu Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, de Yahvé. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. E aqui, quando Elias disse, sabe, isso tudo foi uma palavra de fé. Por 3 anos e meio, não chovia nada. Agora, Elias está diante de toda aquela situação. Diante de 850 profetas que eram pagãos, idólatras, e estava ele ali, sozinho. Ele estava indo, de alguma maneira, contra todas as previsões meteorológicas. Mas ele estava ali em fé. Elias, ele propôs que fossem trazidos 2 novilhos. Um que os 850 profetas usariam, sendo colocado no altar de Baal, e se fosse buscado o Deus deles, para ver se o Baal enviaria fogo. Elias disse: outro, fica comigo, que eu oferecerei ao Senhor. Devia-se deixar o novilho
no altar, mas não atear fogo. Eles não colocariam fogo. O fogo teria que vir do seu Deus como resposta. E esse seria um grande desafio para Elias. Mas sabe de uma coisa? Diante disso tudo, Elias, ele creu. Ele creu no que Deus lhe dissera. Ele creu na orientação de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Elias, ele olhou e lembrou o que Deus já tinha feito. Ele sabia quem ele era em Deus, que ele era um servo de Deus, que ele era a voz profética de Deus aqui na terra, e que Deus dissera a ele que, por meio da boca dele, a chuva não desceria, e que a chuva voltaria a descer também por meio da boca dele. Isso é muito interessante. Deus, ele faz o que ele quiser, como ele quer, na hora que ele quiser. Mas Deus usa homens para agir na terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Deus pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, a hora que ele quiser. No entanto, é isso, ele escolhe usar. E ele manifesta o poder dele e a vontade dele por meio de bocas, de pessoas suas que o servem e que se dispõem como seus profetas para vir com os decretos dele aqui na terra. O que foi dito a Elias é por meio da sua boca. Na visão dos ossos secos, em Ezequiel, Deus diz a Ezequiel que ele tinha que profetizar aos ossos, ele tinha que falar aos ossos. E se ele falasse, as coisas iriam acontecer. Quando Ezequiel fala, ossos se juntam, os nervos vêm, a carne vem. Porque um homem aqui nessa terra, que ouve a instrução divina, se permite usar como voz profética e que traz aqui na terra a palavra divina. Eu e você devemos ser voz profética nessa terra. E ser uma voz profética não significa só anunciar coisas misteriosas do futuro. Não, ser voz profética é trazer a palavra de Deus em todo o tempo. E o Elias se dispôs aqui a ser uma voz profética. Deus disse, olha, vai lá e é na tua boca, por meio da tua boca, diz que não vai chover. O Elias ouviu, veio, abriu a boca e diz, não vai chover, até que eu fale de novo. Um homem que ouvia a instrução de Deus e a palavra de Deus, mas sabe, para tudo isso é preciso fé. Ele não tinha visto a chuva ainda. Ele não tinha visto antes o fogo descer, mas ele tinha uma palavra. Ou seja, mesmo que tinha, mas aquela circunstância diferente, por assim dizer. Naquela circunstância, desafio dos deuses, vamos assim dizer. Um altar, descer fogo, sabe, era preciso crer. Mas ele sabia que Deus era fiel. Sabe, para que Deus nos responda, a fé se faz necessária. E a fé envolve acreditar em coisas que ainda não existem, ou que nunca existiram. Fé envolve acreditar em coisas que já aconteceram, portanto podem acontecer novamente. Isso é bíblico, a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas a fé também envolve acreditar que coisas que nunca aconteceram vão acontecer. Sabe, há muitas coisas que não aconteceram e que a Bíblia diz que elas vão acontecer. No tempo de Noé nunca tinha havido um dilúvio antes. Deus disse que ia acontecer e aconteceu.
Muitas coisas que não tinham acontecido, Deus disse que ia acontecer e aconteceram. Mas é preciso crer. Elias, ele creu. Sabe, o lugar da resposta é o lugar da fé. Jesus disse a 2 cegos: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, ele falou, seja feito conforme a fé de vocês. E Jesus, ele também disse a Marta, né? Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse ao homem que tinha um filho que era endemoniado e que se jogava na água: se você crê, tudo é possível que crê. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o lugar da resposta é o lugar onde a fé, onde se crê. Mas é crer não em qualquer um, não em qualquer coisa. É crer em Deus, no que Deus disse. Então, se é Deus e Deus é fiel, Ele disse, sabe, nós podemos e devemos crer. Se você está esperando resposta, na construção do lugar onde Deus responde, a fé precisa estar presente. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem. Fala de inconstância, fluxo, refluxo, vai e volta. E a Bíblia diz, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa. É preciso crer. Deus disse, eu preciso me apegar a isso. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. Ele creu nessa palavra. Então, o lugar da resposta é o lugar onde a fé no Deus verdadeiro está presente. Foi a fé de Elias no Deus verdadeiro, na palavra dele, que fez com que aquele lugar de resposta fosse construído na vida de Elias. O lugar de resposta, ele precisa vencer e desconsiderar todo tipo de culto pagão. Todo o culto que seja prestado, que não seja ao único e verdadeiro Deus, dentro dos princípios desse Deus, eu repito, vai machucar, vai danificar. E é preciso cuidar e não achar que qualquer coisa que fale em Deus é boa. Toda religião é boa. O importante é que você tenha alguma e pronto. Gente, não é assim. Existe um Deus. E o culto a Deus precisa ser balizado nos princípios da palavra de Deus. Culto a Deus envolve adoração. Culto a Deus envolve louvor. Culto a Deus envolve o canto, a oração. Culto a Deus envolve ouvir a palavra dEle.